Boa noite, nobres pares, senhor presidente Edmundo, quem nos acompanha sempre pela internet, quem está presente aqui na Casa do Povo. Primeiramente, fazer referência aos ofícios que nós estamos enviando à Superintendência da Pesca e Aquicultura aqui, que representa o Ministério da Pesca aqui em Santa Catarina, que inclusive cumprimentar o ex-vereador desta casa, o vereador Jean Ricardo, que assumiu a superintendência, esse cargo, e que prontamente atendeu o nosso pedido de realizar uma audiência, uma reunião pública nossa, do nosso mandato, com a superintendência. Também estamos convidando os vereadores que estão aqui, também a Secretaria de Agricultura e Pesca, para que a gente possa debater não só o começo da safra da tainha deste ano, mas também as outras demandas que acontecem e aparecem ao longo do ano da pesca artesanal da cidade. Então será no dia 7 de maio, às 16 horas. Estamos solicitando aqui o uso também deste plenário para a gente poder realizar essa reunião. E também comentar a nossa ordem do dia, que hoje nós voltamos a discutir duas questões muito importantes que determinam o futuro da nossa cidade. A primeira delas é a discussão do plano diretor. E já adianto aqui o meu voto contrário aos projetos por dois motivos. Primeiro, pela coerência do que a gente tem defendido aqui nessa tribuna, antes mesmo de ser vereador, de que o plano diretor proposto pela Prefeitura de Garopaba, pelo prefeito Júnior, aponta um desenvolvimento que não é nada sustentável, aponta um desenvolvimento que não planeja a cidade da forma como a gente entende que é o melhor caminho. O caminho é esse, um caminho que proteja a nossa paisagem, que proteja as nossas comunidades tradicionais, que desenvolva um outro tipo de economia, que garanta que os nossos recursos naturais sejam bem usados e que a gente consiga tratar Garopaba e a natureza da nossa cidade como uma parceira da nossa economia e não como um empecilho, e não como um lugar a ser explorado para lucro de meia dúzia. E o outro motivo é porque a gente entende aqui, a minha compreensão como vereador, da importância de demonstrar para o governo a importância de vir aqui debater os projetos propostos nessa casa, para que a gente tenha condições de construir em conjunto com o Poder Executivo. Inclusive, fiquei contente que a gente teve a possibilidade de discutir algumas questões junto com o prefeito Júnior e defendo que isso seja contínuo, que isso se repita. A exemplo de como o presidente dessa casa, o vereador Edmundo, toca os debates internos aqui da Câmara. E o outro projeto que determina o futuro da nossa cidade é o projeto que a gente vem conversando, debatendo aqui, que é o projeto que começa a terceirização da nossa saúde. Nós já falamos os motivos de por que nós estamos votando contra isso. Porque não melhora o atendimento, aumenta os custos, geralmente acima de 50, 60, vai aumentando até dobrar os custos, não melhora a relação com o trabalhador, pelo contrário, precariza a relação de trabalho, e isso também incide na qualidade de atendimento. Significa o fim do serviço público, do concurso público, do servidor da saúde, que hoje precisa prestar concurso, porque uma organização da saúde pode contratar quem bem ela entende. E isso, inclusive, deveria ser discutido aqui, o impacto que a gente terá na nossa Previdência Municipal, uma vez que a gente vai reduzir o número de trabalhadores da saúde. E significa também abrir a possibilidade de casos de corrupção na nossa cidade. De onde que a gente tira esses dados? Não é só da nossa cabeça. Todas as experiências que foram realizadas com esse modelo de terceirização no Brasil, boa parte delas demonstram problemas que a gente apontou aqui agora. Então eu pergunto mais uma vez, por que e a quem interessa a gente iniciar esse modelo de gestão da AGPA, e que com certeza vai se espalhar para os demais aparelhos de saúde da cidade. Sempre a história é a mesma. Começa com a promessa de que vai ser só a UPA, no nosso caso a GPA, mas demora 1, 2 anos e já está espalhado por todas as unidades de saúde. Foi assim em São José, foi assim em Florianópolis, foi assim em Biguaçu, e eu vou ficar aqui a noite toda citando municípios que repetiram esse processo. O projeto, inclusive, é um copia e cola. Curiosamente, é o mesmo nome da operação, copia e cola, que está investigando um desvio de mais de um vulto de milhões de reais,
Foi encontrado em dinheiro vivo quase R$1 milhão em Sorocaba, envolvendo organizações sociais de saúde. Então, é um copia e cola de São José. Em São José, tive hoje a visita do vereador Caê Martins, vereador de São José, que me relatou como é que anda a situação da terceirização pela cidade de São José. Não é nada bom, não são boas notícias. Hoje mesmo ele falou que foi comunicado que os horários estendidos dos postos de saúde lá terceirizados agora estão reduzindo. A promessa era atender até mais tarde. Como não tem demanda, né, porque a gente tem hora, a gente marca para ficar doente, os postos de saúde reduziram o horário de atendimento. Então é uma promessa sempre muito bonita para a nossa cidade, como foi oferecida a São José e as cidades da nossa região, mas na prática a gente começa a perceber o que acontece. E aí a gente já tem debatido isso aqui com os vereadores da base do governo, e é importante sempre trazer uma máxima que é o que deve orientar qualquer política pública. A política pública é feita com estatística. E o que a estatística nos mostra? O que a experiência das outras cidades nos mostra? Nos mostra que dá errado. Nos mostra tudo isso que a gente apontou aqui, seja em audiência pública, seja nas falas da tribuna, seja nas nossas publicações da rede social. Então, senhores vereadores, o meu apelo aqui é que a gente ponha a mão na consciência, saiba que nós estamos hoje votando pelo futuro da cidade. Voto com a minha coerência, daquilo que a gente sempre defendeu aqui, né, independente da conjuntura pontual que o dia possa nos oferecer. O nosso voto vai ser sempre pelo futuro da cidade, pela defesa do serviço público, de uma saúde de qualidade e de um desenvolvimento sustentável, verdadeiramente sustentável, que não seja só no papel. Um dos motivos, inclusive, que a gente nos leva a votar contrário, além do que a gente já explanou no uso da tribuna, é a nossa coerência em relação ao modelo de cidade que a gente defende. Por mais que tenham pontos importantes e que são positivos, colocados pela Prefeitura, a forma como esses projetos foram construídos contrariam totalmente o que a gente defende como construção legislativa, principalmente no que toca aqui o sistema viário do município de Garopaba. Algumas estradas que estão sendo propostas aqui, mesmo que seja a manutenção de um projeto que já existe há bastante tempo, essa proposta que a Prefeitura mandou, eu poderia ter retirado elas. Eu vou falar de duas estradas aqui que são problemáticas. A primeira é uma que propõe conectar Morro do Fortunato, Ambrósio, a Cova Triste, na BR, como se isso fosse uma alternativa de mobilidade, a gente tem que escalar o morro, sendo que já tem uma saída na Gamboa, na região norte. O que vai acontecer? Lá tem um Mirante do Raimundo, é um dos pontos turísticos mais importantes da nossa cidade. Essa estrada vai arrasar, se ela for implementada de verdade, ela vai arrasar com o Mirante do Raimundo. É por isso que eu voto contra esse projeto. Porque não basta vir aqui dizer que defende as comunidades tradicionais, mas, na prática, condenar toda uma região à especulação imobiliária, à sanha da especulação imobiliária. Porque hoje o que acontece lá, e o motivo de levar uma estrada para lá, senhores vereadores, permitir que se construa casas naquela região que hoje tem uso rural. Então, nós vamos primeiro acabar com o uso rural de uma parte importante do Morro do Macacu, da região do Macacu, e acabar com o acesso ao Mirante do Raimundo, porque vai, com certeza, hoje é um carreiro que passa, no máximo, um carro de boi. O carro de boi já não vai ter mais lugar para andar no Macacu, nessa região, e nós vamos acabar com o Mirante do Raimundo. E a outra estrada que é preocupante para finalizar, senhor presidente, aqui, já esgotando meu tempo, é a proposta de uma beira-mar que passa por cima da Lagoa da Barra da Encantada. Esse tipo de estrada é polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e os que são contra analisam que ter uma estrada à beira-mar vai causar um impacto ambiental e na paisagem muito grande. Então, o debate especificamente dessa questão do sistema viário do município de Garopaba, senhor presidente, eu dei dois exemplos aqui, tem outros que me levam a votar contrário a esse projeto. Justamente ia destacar essas duas situações que a gente teve, principalmente aqui do Instituto Federal. Defendo a emenda aqui colocada pelo vereador João Julião e pelo ex-vereador Jean Ricardo, e uso ela também para destacar que nós, vereadores dessa nova legislatura, não tivemos nenhuma oportunidade de poder emendar a partir do que a gente entende que são as melhores alterações aqui para esses projetos colocados. Esse é um dos motivos que me leva a rejeitar os projetos do plano diretor.
E fica demonstrado aqui que tudo que minimamente foi construído por essa casa, depois de tantas audiências, vai ser rejeitado ou vetado. Então é uma ilusão, né, o que a gente está vendo aqui nesse momento. Peço a palavra, senhor presidente. Sim. Para dizer, primeiro, que eu votaria a favor da emenda, mas essa emenda também simboliza a precariedade de como foi construído esse projeto de lei. Ele, a princípio, tem um estudo socioambiental que foi realizado, quase R$1 milhão, para poder orientar a proposta da prefeitura. Mas o que a gente viu, a proposta hoje da Fundação Universo, a gente não sabe mais o nome, não é mais Unisul, fez praticamente um copia e cola, porque a gente está vindo aqui a necessidade de fazer uma correção, porque continha ainda orelhão nessa proposta da prefeitura. Então, mostra que quase R$1 milhão gastos pela gestão o ano passado, da gestão passada, que se reelegeu, no final acabou sendo rasgado, porque sequer revisaram a proposta que foi enviada aqui para essa casa. Esse é mais um motivo da gente votar contrário ao plano diretor, ainda que tenha uma série de questões que sejam positivas propostas pela prefeitura, mas que a gente vê que foi uma proposta precária enviada aqui para essa casa e que nós, vereadores dessa legislatura, sequer tivemos a oportunidade de revisá-la. Apesar da gente ter votado favorável a todas as emendas, porque entendemos que os vereadores da legislatura passada tiveram o trabalho de revisar, olhar, ler cada projeto de lei complementar desse plano diretor, mas não é o suficiente. E ainda acredito que essas emendas aprovadas aqui nesse plenário vão ser vetadas, como foi vetada a emenda do ex-vereador João Julião, em relação ao zonamento. O problema é que todos esses projetos de lei complementares têm, em algum momento, conexão com o zonamento. Se nós não concordamos com o projeto de zonamento aprovado ano passado, e tampouco com o veto do prefeito em relação à emenda, a única emenda que os vereadores fizeram, não tem como ser favorável ao projeto, ainda que a gente entenda que as emendas, e esse é o motivo do meu voto favorável às emendas, porque são emendas que apontam mudanças necessárias, porém não são suficientes e, por isso, não tem como a gente votar favorável ao projeto de Código de Obras. Esse projeto, apesar de ele estar dentro desse pacote do plano diretor, ele não está relacionado diretamente aos códigos, ao zoneamento, ao regramento necessariamente do uso e ocupação de solo. Inclusive, já havia comentado com o senhor presidente sobre as possibilidades de a gente votar a favor ou contrário aos projetos do plano diretor, e eu comentei com o senhor que esse projeto, que tem relação, inclusive, com o projeto da escritura na mão, que é o REURB, teria o meu voto favorável, porque tem a mesma compreensão do vereador Felipe de Souza, de que nós temos inúmeras situações, entre aspas, irregulares, mas que já estão consolidadas, e que se trata justamente disso, de um lar que está consolidado e que precisa ser respeitado e colocado dentro da lei. Espero que o município consiga executar, para além do REURB, uma boa política de regularização fundiária e que esse projeto possa ajudar nesse sentido. Essa palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Para explicar o nosso voto contrário a esse projeto, como a gente já vem explicando aqui, a nossa posição dentro do plano diretor. A criação de uma taxa ocupacional adicional à toa, e também a discussão de um coeficiente de aproveitamento, é um projeto positivo a um primeiro olhar. Inclusive, várias cidades vêm discutindo isso dentro do plano diretor, porque permite que a gente adense, em vez de ocupar de forma horizontal toda a cidade. E aí a gente compensaria, o município compensa esse adensamento, inclusive permitindo que áreas de preservação, áreas em que teria um interesse do proprietário em preservar, ele poderia fazer uma permuta aqui, a grosso modo, com o município e pagaria essa compensação. Isso é uma forma de proteger a nossa cidade. Porque eu concordo, vereador Jairo, de que a nossa discussão do desenvolvimento urbano de Garopaba, urbano e rural, deve apontar para uma cidade que proteja os mais pobres e não favoreça os mais ricos. Por isso a minha posição aqui em votar contrário, porque esse plano diretor simboliza isso, o direcionamento da cidade em direção do favorecimento dos mais ricos, dos grandes loteamentos, dos grandes empreendimentos. Há uma série de questões que eu gostaria, como vereador, de melhorar esse projeto, para que ele fique melhor. A proposta dele até é boa, mas ele deixa uma série de lacunas, inclusive de como seria usado o fundo que vai receber o dinheiro arrecadado a partir do pagamento dessas taxas. O que é para quem nos acompanha, para o cidadão, a cidadã de Garopaba entender? Isso permite que as pessoas construam acima
do mínimo, né, dos parâmetros colocados em cada zona do zoneamento. Então, tem lugares que permitem crescer 20%, 10%. Então, a gente pagaria para construir um pouco mais. Dependendo de como a gente pode distorcer esse projeto, em vez de ele ser um bom instrumento de preservação das áreas que a gente pretende preservar na cidade, ele pode justamente premiar aqueles que querem construir mais ainda. Então, esse é o motivo de eu estar votando contrário a esse projeto, para finalizar aqui esse rol do pacote de discussão do plano diretor da Câmara, dizendo também que o meu voto simboliza o meu voto contrário em todos os demais projetos, porque a gente não teve a oportunidade de discutir como deveria aqui dentro dessa casa. Mais uma vez, para confirmar o nosso voto contrário a esse projeto, entendo os argumentos, mas não concordo com eles, os argumentos da base governista. Primeiro, se hoje a saúde está sendo tão bem cuidada, e nós temos aí a obra da GPA, que foi concluída, completou 2 anos, foi comemorado no Instagram do prefeito. Hoje, terceirizar esse atendimento é um atestado de incompetência, dizer assim, a gente conseguiu dar conta até agora, hoje não conseguimos mais. A gente segue defendendo que existem outros modelos, inclusive a GPA voltar a ser UPA, para a gente conseguir financiar esse tipo de serviço aqui na nossa cidade, que é essencial. Concordo com o vereador Jairo. As pessoas não podem mais ficar esperando na fila, não podem ficar mais esperando falta de exame, falta de médico, falta de enfermeiro, técnico de enfermagem. Porém, preciso lembrar aqui, como bem pontuou o vereador Nazinho, não tem como a gente garantir os serviços que serão oferecidos, porque a gente sequer sabe qual é a organização social que vai ser selecionada. E aí, vereadores, não consigo enxergar motivo, e a gente precisa trazer o real motivo de por que esse projeto vem para a nossa casa. Porque o ano passado, ou aliás, o início desse ano, se eu não me engano, a Prefeitura tentou habilitar, qualificar associações para virar a organização social da saúde, e o Tribunal de Contas do Estado disse que não era assim que deveria ser feito. E orientou a Prefeitura a constituir esse projeto de lei, que é o mesmo que foi apresentado em São José, Florianópolis e Biguaçu. Mas eu não consigo enxergar motivo da gente aprovar um projeto que cria um programa, vereador Nazinho, que vai qualificar e permitir que a gente comece a terceirizar o serviço da saúde, se ele vai ficar na gaveta sem ser usado. Então, me desculpe, mas esse argumento aqui, ele não cabe. Nós estamos voltando ao início da terceirização, sim, da saúde pública de Garopaba, que em todas as cidades começa pelo GPA. Gostaria de saber as fontes do jornal Correio da Praia, porque, como a gente já falou aqui, em outras reportagens, aponta inclusive um estudo de um especialista em saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que analisou 100 experiências no Brasil e no mundo, e em todas elas eles falam que esse modelo não é positivo em nenhum momento, seja em qualidade de atendimento, economia de recurso público. Na verdade, qual é a organização social da saúde? Que vai operar pelo mesmo valor, já que hoje a Prefeitura não consegue operar, vereador Nazinho. É evidente que ela vai ter que aumentar o custo. Precariza trabalho e ainda abre essa possibilidade de contratar quem bem entende, né, de fazer contratos e atuações de forma pouco transparente. E para lembrar que esse projeto aqui, nós já estamos discutindo os modelos de contrato, como que ele será, as metas, como que ele será executado, quem é que vai fazer a gestão dele, tudo isso. Não tem nenhuma surpresa aqui em relação ao modelo de contrato. Isso não vai ser discutido a posteriori. Inclusive, o projeto não foi discutido, importante lembrar, dentro do Conselho Municipal de Saúde. Deveria ser o fluxo correto. Constrói isso com o Conselho Municipal de Saúde e depois traz essa proposta para essa casa. Esse é o motivo do meu voto ser contrário a esse projeto que começa a terceirização. Não se engane, ela vai começar a terceirização da saúde de Garopaba. De novo, vereadores, nós estamos aqui discutindo a possibilidade de iniciar a terceirização. O que o vereador Jairo traz seria importante a gente analisar antes e não depois. Então, depois não adianta mais. Com todo o respeito, vereador Jacaré, que eu tenho pela sua figura, mas é uma vergonha vir aqui querer acusar este vereador de algum ato de corrupção. A minha ficha é limpa e a polícia nunca bateu na minha porta. Então, acho que a gente tem que ponderar esse discurso para a gente não falar alguma coisa aqui dentro sobre transferência de recursos, de dinheiro. Né? Eu procuro ter o respeito aqui. Querer trazer a discussão nacional para acusar este vereador é uma vergonha. O senhor já teve o seu tempo, vereador. Não, eu vou pedir questão de ordem também, Rodrigo. Então, espere eu concluir. Aí o senhor pede. O regimento é assim. Então, mais uma vez, vereadores,
Nós estamos discutindo aqui, o vereador Jacaré trouxe um exemplo da cidade de São Paulo, foi o Tribunal de Contas de São Paulo que orientou que nenhum município daquele estado executasse esse tipo de modelo de gestão de saúde. Entendeu? Não adianta negar, isso é a decisão do Tribunal de Contas, e que vocês não fizeram a lição de casa, porque o prefeito manda vocês votar, vocês votam. Apenas para cumprimentar, é o projeto do vereador Rogério Linhares, vereador Dedel, né? Isso. Cumprimentar, o vereador não está aqui presente por uma questão de saúde, mas da importância de reconhecer a utilidade pública dos serviços da AMAG, que junto com a AGIR, junto com a APAI, prestam um serviço essencial dentro do terceiro setor para esse atendimento, esse acolhimento das pessoas com deficiência. A AMAG tem um foco principalmente nas famílias e nas crianças e adolescentes que têm o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Então, é importante fazer esse reconhecimento como utilidade pública. Senhor presidente, uma questão de ordem, artigo 47, comunicação de líder, só apenas para anunciar a presença aqui do nosso superintendente federal da Pesca e Aquicultura de Santa Catarina, representando o Ministério da Pesca e o Governo Federal, Jean Ricardo, que está presente aqui no nosso plenário. Correto, vereador. Seja bem-vindo, retornando à casa, vereador, ex-presidente dessa Casa Legislativa, Jean Ricardo. Solicito a palavra, senhor presidente, para também recordar que na sessão passada nós aprovamos, né, vereador Felipe, o recurso que vai subsidiar esse termo de fomento. Mais uma vez, cumprimentar, parabenizar a Rede Feminina. Acredito que todas as mulheres aqui de Garopaba fazem em algum momento uso dos serviços voluntários dessa rede. A importância de a gente ter o combate ao câncer aqui na cidade, que a gente sabe que quanto mais cedo, né, vereador Jair, a gente identificar isso nas mulheres, mais cedo a gente consegue derrotar o câncer. E que a gente consiga avançar, inclusive, e trazer também um mamógrafo, que é um problema que a gente ainda não tem na cidade, para poder se somar nesses exames e atendimentos que a rede faz. Pontuar duas questões. Não tem um acordo total com uma parte dessa proposta, porque, como vocês viram aqui, hoje nós votamos os projetos do plano diretor, precisa de 2/3, a partir dessa alteração não vai precisar mais. Então, um pouco também para aprovar as reformas administrativas, que era uma regra interna do nosso regimento. Porém, acredito que é uma possibilidade importante de reconhecer alguns trabalhos que são realizados aqui nessa casa, vereador Felipe. Um deles é o trabalho do nosso vereador presidente dessa casa, Edmundo Alves, uma grata surpresa, e por isso que nós estamos fazendo aqui também uma sugestão de emenda ao regimento interno, permitindo que a gente possa reconduzir, né, os presidentes dessa casa. Nesse caso, da minha parte, um reconhecimento ao trabalho do vereador Edmundo, que tem tocado uma gestão extremamente democrática, com todas as divergências que nós temos ideológicas, de questão de governo, de oposição, mas que entende, né, a importância do diálogo e da construção. Muitos dos diálogos que nós realizamos, que eu realizei particularmente com o vereador Edmundo, falo isso para justificar a nossa participação dentro dessa comissão, resultou numa mudança de posição da minha parte. Então, entendo que é importante a gente aproveitar esse momento que a gente vai estar revisando o regimento dessa casa para poder proporcionar isso também. Agradeço as palavras, vereador. Se isso for votado, se esse projeto, sua emenda for votada e aprovada, não seria só para um mandato, seria para todos os mandatos, né? Não. E, claro, isso vale daqui para frente. Vale daqui para frente para todas. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir a votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário que se manifestem. Aprovado. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham, aos vereadores aqui presentes. Primeiro, um recado importante. Na sexta-feira nós vamos realizar uma audiência pública, dia 2 de maio, sobre o projeto, já que nós estamos debatendo aqui o plano diretor, sobre o projeto que rediscute o zonamento, especificamente aquele famoso veto dos morros de Garopaba, da ocupação dos morros. Então, a Prefeitura mandou uma contraproposta em cima da pressão popular de muitas comunidades. Quero cumprimentar a comunidade da Silveira, que está aqui presente, da Prainha, que foi uma das responsáveis também por essa mobilização e que conseguiu pressionar o governo, que o governo colocasse uma contraproposta. Então, nós vamos fazer uma audiência pública para poder discutir isso.
Esse é o plano diretor que eu desejo, que a gente consiga construir ele junto, de fato, com a comunidade, ouvindo a comunidade e não ignorando as propostas que elas colocam aqui nesta Câmara. Também falar que eu não posso deixar de fazer referência, ainda que eu entenda que essa tribuna aqui é para uso político, nós estamos num espaço político, eu não posso virar um púlpito religioso, mas não posso deixar de fazer um paralelo aqui à homília do cardeal Giovanni Re, que falou no velório do Papa Francisco na última semana, em que ele lembrou principalmente da luta do Papa Francisco na defesa dos imigrantes. E o paralelo que eu quero fazer aqui é a fala do vereador Felipe dos Santos, né, que fez uma fala infeliz algumas sessões atrás, imputando a culpa de quem surge a cidade a quem não nasceu aqui. E esse vereador já se pronunciou várias vezes, entendendo que não é onde a gente nasce que determina se a gente vai ter um cuidado com a cidade, a nossa postura, a nossa ética, a nossa moral. E o que deveria nos unificar aqui é a defesa de uma Garopaba para todos, a defesa da nossa cultura tradicional, da nossa paisagem, da nossa natureza, e não necessariamente onde a gente nasce. Com todo respeito ao vereador Felipe do Agro aqui, mas a fala dele na última sessão, eu imaginei que ele fosse se desculpar, se retratar, dizer realmente fiz uma fala infeliz, porém ele quis dizer que a gente entendeu errado. É só acessar lá a sessão para ver a fala do vereador e que é impossível da gente compreender, né, ou algo diferente do que o julgamento de quem nasce fora da cidade. E conectando essa fala, eu quero lembrar aqui de um projeto que já foi lido, que vai ser discutido pela essa casa, que é o projeto que declara como patrimônio material e imaterial da nossa cultura garopabense, tanto o carro de boi, quanto o desfile que acontece sempre no período da quermesse do carro de boi. Recebi hoje, inclusive, do meu pai, uma foto da minha mãe em cima do carro de boi do meu avô, falecido avô, família Oliveira, para quem não sabe, eu já falei várias vezes aqui nessa tribuna, é uma família de São João do Sul, família catarinense. São João do Sul, inclusive, tem um dos maiores desfiles de carro de boi do Brasil. Hoje é considerada, né, declarada capital estadual do carro de boi. Essa é uma relação que eu tenho, apesar de não ter nascido aqui, mas uma relação muito fraterna com essa cultura. E isso me move a defender a cidade. Por isso que a gente faz a defesa de um zonamento para todos, um zonamento que respeite as áreas rurais da nossa cidade, para que o carro de boi siga existindo como patrimônio, não só como uma peça de museu, como é a tendência a acontecer se a gente permitir o desenvolvimento que está sendo proposto pela atual gestão aqui para a nossa cidade de Garopaba. Esse projeto não só declara como patrimônio material e imaterial o carro de boi e o desfile, mas também propõe títulos de mestre, tanto aqueles que detêm o conhecimento de fazer o carro de boi, de construir as peças, o marceneiro, como também o carreiro, que é a figura que tanto conduz como também faz o trato dos animais. Então também detém todo esse saber e também faz parte o saber e a pessoa do nosso patrimônio cultural de Garopaba. E para finalizar aqui, senhores vereadores e quem nos acompanha, muito provavelmente nós vamos ver aqui nessa tribuna, depois de eu falar, eu quero um dia brincar, inclusive, eu não vou me inscrever para falar na tribuna, né, vereador Nazinho, para ver se a base governista vai depois responder, a gente acaba pautando o governo, todas as sessões aqui. Mas eu quero falar que vocês vão ver aqui, muito provavelmente, a tática do quero-quero, que canta fora do ninho para distrair sobre as questões importantes. As questões importantes que nós debatemos aqui sobre saúde, não é verdade que o governo Lula não manda recurso para Garopaba, isso é uma mentira. O governo Lula aumentou o repasse do FPM, quem não mandava recurso foi o governo anterior. Mudou o governo, o que acontece? A gente passa a ver caminhão-prancha, a gente passa a ver colheitadeira, a gente passa a ver 2 milhões de reais para a construção de posto de saúde. É isso que a gente passa a ver na cidade. A gente passa a ver um aumento de recursos enviados. Aí alguém aqui vem falar que teve um esforço da equipe para poder cadastrar o convênio do Programa da Agricultura. Bora, eu espero o quê? Que o governo federal venha de helicóptero e solte uma bolsa de dinheiro no colo do prefeito? Não é assim que funciona. E nenhum governo federal é assim que funciona. Tem os editais, tem os projetos e o governo e os convênios, e o governo municipal precisa cadastrar, como é o caso, por exemplo, da PAC Seleções. Foi assim que aconteceu. Cadastrou o PAC Seleções, ganhou uma UBS no posto ressacada, 2 milhões de reais. E, vereadores,
o governo municipal optou em abrir mão de sair da UPA. Se estivesse na UPA, hoje estaria recebendo recursos do governo federal, como todas as UPAs do Brasil recebem. Então, isso também é mais uma falácia. Mas, como eu disse, vocês vão aqui provavelmente ver o papo de que o PT é o partido que rouba. Né? Não é eu faço parte do partido, mas eu não roubo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque de moral, não sei, né? Mas essa cidade está periclitante nesse sentido. 2 operações aí de investigação. Eu procuro não fazer essa linha aqui nessa tribuna, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Muito provavelmente vocês vão ver falas nesse sentido, fala do INSS, só que é uma operação que acontece desde 2019, essa fraude se estendeu até esse ano. Felizmente, o que mudou? O governo. Mudou o governo, parou de sentar em cima das denúncias e aí se investigou e está se punindo. Inclusive cortando na carne, demitindo gente do governo que estava envolvido com isso, que nem está comprovado ainda, mas tinha um mínimo de participação, era responsável por fazer a gestão, a fiscalização, está na rua, permitiu que isso acontecesse e isso que aconteceu. Inclusive o governo disse que vai repor todas as perdas. Mas para lembrar, senhores vereadores, se vocês quiserem entrar nessa seara da fraude do INSS, tenham cuidado, porque das 11 entidades que estão sendo investigadas, 9 foram criadas durante o governo Bolsonaro. Se vocês pedirem investigação demais, vocês vão acabar encontrando talvez conhecidos, amigos de vocês nessas associações. Então vamos ter cuidado. Vamos parar com a tática quero-quero, de querer trazer as ofensas a partir do debate nacional, porque o que a gente quer aqui é discutir as questões locais. A gente quer discutir o desenvolvimento da cidade, como é que a comunidade da Silveira vai conseguir construir a sua proposta dentro desse projeto de lei da rediscussão do zonamento. Nosso mandato está propondo uma rediscussão do zonamento, uma revisão do zonamento, a partir de um projeto de iniciativa popular. Quem estiver interessado, nos procure a querer entender como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai construir essa minuta, respeitando todos os processos legais, mas uma construção de fato popular, de fato com o povo, de fato respeitando a nossa natureza. Vocês vão ver, provavelmente nessa tribuna aqui, depois da minha fala, inúmeras táticas e tentativas quero-quero. Não se enganem, não se iludem, não se distraiam. Há muita coisa importante acontecendo na nossa cidade, como é o caso dessa possibilidade de terceirização da saúde. Então, fica o nosso alerta aqui e o nosso apelo, né, que a comunidade, a população siga acompanhando o dia a dia aqui dessa Câmara para entender o que a gente está discutindo de fato e quem é coerente e quem é incoerente, né, que tem muito discurso, mas a prática no dia a dia aqui dos votos é completamente diferente.